never had any homosexual feelings before the incident. I could never tell whether those feelings were in me and I'd never acknowledged them before, never even thought about them, or whether the incident had created them in me, made me pathologize the event to such a degree that I started to question everything about myself. Either way, they're there now, and that's fine. I used to hate that side of myself. I used to go to bed at night and wish I could wake up in the morning and wouldn't be there anymore. I liked who I was before. But now, 6 years on, I think bisexuality is pretty cool. It means that every one of you here tonight can strike lucky, baby! Gente, que surto é esse da Bebê Rena? Se você ainda não viu, você precisa ver. É a história do Richard Gad, que escreveu, roteirizou e também atuou na série da Netflix, que tá, gente, em primeiro lugar em mais de 200 países. Tá realmente um surto. Só pra te avisar, contém spoiler e muito spoiler. Bebê Rena é o nosso caso de hoje. Nas últimas semanas só se fala disso, é Bebê Rena pra lá, Bebê Rena pra cá, mas realmente a série é muito impactante e é real. Resumindo, bem resumidamente, é a história de um cara que trabalha num pub em Londres, mas ele é escocês. E de repente entra num belo dia uma mulher nesse pub, triste, meio choramingando, pede uma bebida, mas ela não tem dinheiro pra pagar a bebida. Aí ele vê que ela tá triste, ele diz que é por conta da casa. E aí ela fica, né, toda emocionada. E aí cria-se então essa obsessão dela por ele, que durou aproximadamente 4 anos. É muito tempo. O que o Richard Gad conta na série é uma adaptação de uma peça dele de 2019, que aconteceu em 2015. I used to blame myself so much for what happened. Why did I drink it? How could I be so fucking naive? My fault, his fault, my fault, his fault, my fault, his fault, my fault, his fault. E aí então ela começa a assediar esse cara, enlouquecidamente. Ela, na série, a Martha Scott, e ele, o Donnie Dunn. Só que a série conta a história do que realmente aconteceu com o Richard Gad, e ela não é somente essa história de perseguição. Só que ao mesmo tempo que ela começa a assediar e a perseguir o Donnie Dunn, ele dá abertura pra ela. Ele não corta ela definitivamente, entendeu? Então ele deixa ela criar sonhos, criar expectativas na cabeça dela. Então essa série que conta essa história, ela é muito mais profunda do que só essa mulher perseguindo um cara dentro de um pub. Ela mostra a vulnerabilidade do Donnie Dunn, que é do Richard Gad, toda essa carência dele, essa baixa autoestima também, essa necessidade de aceitação, os traumas que ele sofreu, e ele expõe tudo isso. E por outro lado, toda essa admiração da Martha Scott por ele, e que isso alimenta o ego dele. Alimenta ele. Eu espero realmente que depois de tudo isso que ele passou, ele tenha procurado terapia. Porque o que mostra ali até o final da série é que ele não fez, ele não buscou terapia. Tanto que o enredo segue, ele continua. Então a Martha vai criando toda essa historinha na cabeça dela, de um relacionamento dos dois, e ele não corta ela totalmente. Então ela continua criando expectativa. E há vários momentos em que ele poderia ter cortado ela, ter sido mais incisivo. Ter dito não, chega, daqui não passa. Ok, até aqui já tá bom, segue sua vida que eu sigo a minha. Mas não, ele permite que ela continue ali, assediando em cima dele. E ainda tem a questão também que o Donnie Dunn, ele queria ser um comediante famoso. Então ele saiu da Escócia para ir pra Inglaterra, né, para Londres, para tentar a sorte dele ali. Então existia nele essa necessidade de ser admirado, de ser amado, né? E a Martha dava isso para ele, supria esse lado que ele precisava. Então o fato de a Martha continuar ali, para ele permitir isso, é porque tinha assim no fundo, não tão fundo assim, ele gostava dessa admiração, dessa devoção que ela tinha por ele. Isso alimentava ele, só que era uma obsessão. Outro detalhe também curioso é que a Martha dizia que ela era uma mulher ocupadíssima, que ela era uma advogada cheia de contratos e pessoas importantes com quem ela disse que tinha trabalhado, mas ela ficava ali o dia inteiro sentada conversando com o Donnie. Conversando porque ele dava atenção para ela. Durante um bom tempo ele deu atenção para ela, ele conversava com ela também. Então ele tem um pouquinho, né, de responsabilidade nisso, porque ele gostava da atenção e era o jeito que ele queria ser visto por todas as pessoas. Era o jeito que ela tratava ele. Eles conversavam, ela ria alto, e aí eles foram, né, criando até uma certa intimidade. Foi que ele acabou se abrindo com ela e contando que ele queria ser comediante. Ela ia nas apresentações dele e ela ria muito alto, começou a rir, as pessoas começaram a rir por causa dela também, que ela meio que ajudou ele, sem querer, querendo, né? E o pessoal não ria muito na peça dele, daí com ela ali eles começaram a rir mais. Mas só um tempo depois, então, que essa peça que ele fez, que gerou então, né, a Bebê Rena, que ele conta essa história, que é aí que gerou o interesse da Netflix em fazer a série. Venus Williams let herself go.
I know what you're thinking. You're looking at me and you're thinking, well, hasn't Serena Williams... Nice minge. E aí a Martha, nessa perseguição louca dela, ela foi cercando ele em todas as áreas da vida dele, em todas as pessoas que ele conhecia. Inclusive na casa dele, ela ficava na frente da casa dele depois que ela descobriu onde ele morava. Ele tinha uma namorada e eles moravam com a mãe dessa namorada. Só que a perseguição da Martha com o Donnie Dunn durou 4 anos, durou muito tempo. Ela acabou descobrindo o e-mail dele e acabou enviando para ele mais de 41 mil e-mails. E ela ainda escrevia, né, errado, porque acho que ela escrevia muito rápido. Então ela fazia aquelas mensagens, tipo, comendo palavras, tudo. Ela escrevia bastante coisa errada. Porque acho que era tão rápido que ela enviava, porque 41 mil e-mails, imagina, né? Qual era a linha de produção que ela usava para fazer tanto, para enviar tanto e-mail. E ela tinha também mais de 350 horas de mensagens gravadas, mensagens de voz. A princípio ela não tinha o celular dele, mas depois de um tempo ele acabou respondendo uma mensagem automática, segundo ele, e aí ela acabou descobrindo o celular dele e acabou ligando para ele também no celular. E ela mandava também para ele presentes indesejados, vamos dizer assim, e um pouco dessa atenção que ele dava para ela, permitindo que ela fizesse parte da vida dele e fosse entrando cada vez mais na vida dele, era muita carência. Ele tinha até uma relação meio distante, principalmente com o pai dele. Ela supria essa necessidade de atenção que ele tinha. E ela chamava ele de bebê rena, que é o nome dessa série, porque ela disse que ele tinha os olhos grandes e a boca grande, que parecia a bebezinha rena, que era um bichinho de pelúcia, que inclusive ela contou pra ele, né, dessa pelúcia, né, da bebê rena, que ela ficava abraçada com ele quando os pais dela brigavam. E ela disse que eles brigavam muito, então ela sempre ficava abraçada com essa bebê rena. E o Donnie Dunn fazia ela lembrar essa bebê rena. Ela inclusive diz em um momento que o pai dela vinha com aquelas mãos grandes. Não ficou explicada essa parte, mas ficou subentendido. Não ficou bem explicado ali, mas eu achei estranho. Só que o pior, o que irrita um pouco, que dá um pouco de agonia do Donnie Dunn, é que ele não falava, ele não reagia, ele deixava as coisas irem levando e não falava nada. E isso dá um pouco de agonia, porque ele não tinha reação, ele não tinha atitude, ele não falava quando estava ruim pra ele ou quando alguma coisa estava boa, ele não falava, ele não reagia, porque ele estava anestesiado o tempo inteiro. Até não reagir quando tinha alguma coisa horrível acontecendo com ele, ou invasivo, ou vergonhoso. E essa atitude dele, ou falta de atitude, desse jeito dele, fez com que acontecessem coisas na vida dele horríveis. No caso, quando a própria Martha, violentou ele sexualmente. Quando eles estavam numa ponte, uma noite quando ele estava indo embora para casa, que ela cercou ele. Ele chegou inclusive a denunciar ela. Só que na delegacia mesmo, ninguém acreditou nele, ninguém deu muita importância para ele. E ele acabou voltando a conversar com ela, parece que ele esquecia o que acontecia. E isso foi levando para coisas piores que aconteceram com ele. Ela chegou a perseguir a namorada dele, que virou ex depois, aquela que ele morava na casa da mãe dela. Inclusive ela acabou indo embora dali e ele continuou morando com a mãe dela. Aí ele dava desculpa de que é porque a mãe dela estava sozinha, porque o filho dela, né, o irmão da namorada, morreu. Então ele, como meio que substituía a figura do filho. Era mais uma desculpa que ele dava para ele não reagir e não sair dali também, né? Não ter uma atitude, não ir morar sozinho, não seguir a sua própria vida, fazer suas próprias coisas. Ele tinha que estar sempre encostado em alguém. Até depois, quando ele começa a encontrar uma outra pessoa, a Terry, ele não tem atitude de assumir que a Terry é a namorada trans dele. Ele tem vergonha disso, ele tem vergonha porque ele ainda não sabe quem ele é realmente. Então fica essa questão ali dele não ter nem atitude para isso também. E a Martha chegou a atacar as duas. A ex-namorada dele, ela jogou um líquido nela e depois ela atacou a Terry. Ela invadia e assustava todo mundo que estava por perto. A Martha, inclusive, chegou a inventar mentiras. Ela descobriu o telefone dos pais dele, descobriu tudo sobre os pais dele e inventou mentiras na empresa do pai dele. Ela chegou a inventar que o pai dele, do Donnie Dunn, era um pedófilo e que ele tinha abusado dela. Então olha aonde chega a loucura dessa mulher. Então quando ele vai na delegacia e faz a denúncia sobre a Martha, eles não acreditam nele, eles duvidam dele, ele tem que ficar provando e segundo a polícia ele estava atrapalhando, ele estava assediando a polícia falando sobre o assédio dele, que foi o que o Richard Gadd contou. Até que a polícia realmente vê que era verdade, eles entram na história e ela dá uma afastada dele, ela é proibida de chegar perto dele. A Martha, ela fica esperando ele no ponto, na frente de casa, ele acaba ficando com dó dela. Então
tem essa relação torta que acontece entre os dois, essa codependência. Só que apesar de tudo isso, dessa perseguição toda, ela é retratada na série como uma pessoa que tem problema de saúde mental, que realmente é verdade. Só que ele não trata ela como uma pessoa vingativa, uma pessoa maldosa, não sei o que. Ele trata ela como uma pessoa que tem alguns problemas mentais, por isso que ela faz o que faz, meio que para justificar. Nesse meio tempo, nessa vontade dele de ser um comediante de sucesso, ele acaba conhecendo um produtor que assiste uma apresentação dele no pub, e aí eles começam a conversar. E esse produtor é conhecido e diz que ele tem talento e que poderia ajudar, que queria ajudar ele. Ele convida para ir na casa dele, esse produtor, e o Donnie vai lá. E lá eles bebem muito e esse produtor acaba apresentando as drogas pro Donnie. Apresenta cada vez drogas mais pesadas. E o Donnie, nessa necessidade de fazer sucesso, e o produtor dizendo que vai ajudar, mas nunca passa daquilo, fica ali. O Donnie vai na casa dele, eles bebem, se drogam e tal, e nada acontece. Até que, anestesiado pelas drogas, o Donnie acorda sendo abusado pelo produtor. Só que mais uma vez o Donnie não tem voz para dizer não, nem para dizer para, e nem para denunciar, e nem para não ir mais lá. Ele não tem atitude nem para isso. Aí como ele acaba desse jeito, que vai, não vai, e aí ele fica chocado, ele desperta, né, dessa anestesia das drogas. Assustadíssimo, depois que acaba ele vai tomar o banho, e aí ele fica em choque, ele chora muito e ele tem choque realmente porque aquilo machuca ele tá destruído emocionalmente, fisicamente. E esse produtor vem, bate na porta, ele abre a porta e o produtor oferece uma toalha, abraça ele como se estivesse acolhendo ele, e ele fica quieto e chora ali com o produtor abraçado nele. Essa cena realmente é muito chocante. Se você não tiver estômago para assistir, então pula essa parte. Então é uma coisa muito louco que acontece com ele, porque ele não fala nada. Ele não grita, ele não briga, ele só vai aceitando as coisas. E uma coisa horrível dessa, ele vai embora, volta pra casa, e ele ainda tá namorando a filha da mulher da casa onde ele mora. E aí ela quer ficar com ele, quer ter um momento de intimidade com ele. E ele, como aconteceu tudo aquilo com ele não consegue. E aí ela acaba brigando com ele e tal, e ela já tava irritada, né? Irritada porque ele não saía da casa desse produtor que só prometia e nunca dava nenhum papel pra ele. E aí ela termina com ele. Que foi aí que ela foi embora da casa da mãe dela e ele continua ali. O pior é que essa falta de atitude dele de se defender, né, acaba colocando ele em situações humilhantes, degradantes. E ele não sai dali. Está sendo sempre levado pelas circunstâncias, sendo empurrado pela vida. Ele vai morar com uma pessoa, vai morar com a outra, sai dali, vai morar com os amigos, depois ele acaba voltando para a casa da mãe dela. É uma loucura. Depois que ele termina com ela, aí que ele conhece a Terry e começa a desenvolver um relacionamento com ela, até que dá no que dá. Ele fica então parecendo uma criança, indefesa, uma vítima sempre das circunstâncias. Só que ao mesmo tempo ele já é um homem, ele é um adulto. Então ele não toma atitude, ele não se coloca na posição de homem, de um adulto. Ele está sempre sofrendo as consequências das coisas que fazem com ele. E isso é sufocante assistir, é sufocante, é angustiante ver ele não reagir às coisas. Sem contar que além de não denunciar, ele volta depois na casa dele com aquela loucura dele de querer ser famoso, porque ele encontra um manuscrito lá nas coisas dele e vê a mensagem, né, desse produtor dizendo que ele tinha muito talento e tal, e que ele ia ser um sucesso. E aí ele volta depois de tudo aquilo na casa do cara, bate lá, o cara deixa ele entrar, oferece uma bebida, ele aceita, e eles ficam batendo papo, como se fossem velhos amigos se reencontrando. E é um absurdo, ele, apesar de tudo que ele sofreu, do que ele passou, do abuso que ele sofreu, ele volta na casa do agressor. E eu acho que ele nem mesmo sabe por que ele faz isso, mas a loucura dele de querer ser sucesso, né, de querer ser famoso, era tanta que ele vai. E esse produtor convida ele para escrever o roteiro de um seriado que ele adora. E ele acha o máximo, nossa, fica super feliz. E sai dali comemorando. E depois ele começa a chorar no meio da rua, ficar apavorado, porque ele pensa assim, o que eu tô fazendo ali, né? Só que ele não diz isso. Mas é aquela coisa assim, e ao mesmo tempo feliz, porque ele vai fazer um seriado com um cara, nem sabe se é verdade. Enfim, não dá pra explicar a falta de amor próprio que ele tem, né? Pra aceitar esse tipo de situação. E tudo também porque ele quer ser famoso. Falta muita autoestima, falta muito amor próprio e terapia, com certeza. Então até que chega num dia que ele tem um concurso ali de comédia e ele vai participar. Era pra ser uma comédia e aí ele acaba chorando, desabando e contando tudo. Inclusive ele chega nessa peça com o rosto sangrando, que foi a Marta, que bateu com uma garrafa na cabeça dele. E ele expulsou ela do pub. E dali ele vai direto e se apresenta
apresenta. Era pra ser uma peça de comédia, era pra ser um concurso ali de comédia, só que ele acaba contando tudo e desabando e falando sobre todas as coisas que aconteceram com ele. E o que era pra ser uma comédia vira um drama e uma pessoa na plateia filma. Faz esse vídeo, joga nas redes sociais e viraliza. E aí ele fica famoso, as pessoas se compadecem com ele e ele fica realmente muito famoso e é convidado para ir em vários lugares, programas de televisão, rádio, tudo. Aí ele realmente ganhou a fama que ele queria. Só que na vida real, essa parte que ele conta, né, sobre essas coisas é numa peça mesmo dele, né, num monólogo lá. Não seria exatamente nesse dia, nesse concurso. Aí a Marta vê o vídeo. Ela pega e já manda um monte de mensagem pra ele e tudo, e fala que viu e vai contar pros pais dele. E aí, claro, antecipando toda a tragédia que ele já imagina que vai acontecer na vida dele, os pais descobrindo o que aconteceu, ele vai pra Escócia, pra casa dos pais, pra contar ele mesmo. Aí ele diz tudo o que aconteceu e tarará, e diz que tinha dúvidas aí sobre a sexualidade dele, que ele não sabia mais se ele era bi, ele achava que ele era bi, ele dizia, né? Só que ele não sabia o que ele era, por causa das coisas que aconteceram com ele. Chorando muito, ele disse que ele se sentia sujo, e aí o pai dele pergunta pra ele se ele achava que ele era sujo, se o próprio pai era sujo. Aí ele disse que não, porque jamais. Até que o pai dele conta que tinha também sido abusado por um padre quando ele estava na igreja. E aí o Donnie, ele entende um pouco dessa distância com o pai. E eu acredito que esse seja o primeiro abraço verdadeiro que os dois dão. E a mãe dele já sabia. E a partir daí, então, cria-se uma conexão entre pai e filho, infelizmente da pior forma possível. Mas é compreensível também. Só que a partir daí, então, o Donnie, ele deixa um pouco de lado essa parte aí de fama e tudo. Ele vai tentar descobrir também o porquê da Marta fazer tudo que ela fazia. Aí ele vai lá e arquiva todas as fotos, as mensagens. Ela inclusive mandou uma foto pra ele de lingerie. Ele ouve todos os áudios que ela mandou pra ele. Ele começa realmente a ficar obcecado em descobrir o porquê dela fazer tudo aquilo e tentar entender quem era a Marta de verdade. E a Terry, na realidade, ela tem um momento que ela fica muito brava com ele. Ele também se afasta dela e ele não quer ter relações com ela. Ele não consegue durante um momento por causa de tanta perseguição e os problemas todos. E ele não consegue mais ficar com a Terry, ele não entende por quê. De repente ele lembra de uma foto da Marta, perseguidora. E aí, olhando para essa foto da Marta, ele começa a sentir atração sexual por ela. Loucamente, não, só a mente dele explica. Ele começa a se dar prazer olhando a foto da Marta. E depois ele acaba pensando na Marta quando ele fica com a Terry. E aí ele consegue ficar com a Terry, a namorada dele, imaginando que é a Marta, a perseguidora dele, no lugar da namorada. Olha que loucura. E depois dessa obsessão toda que a polícia descobriu realmente, né, depois continuou investigando, que ela tinha mandado mensagens, ele foi lá e mandou uma mensagem, mostrou que ela realmente era a perseguidora dele, apesar dela ter tentado reverter a situação. A polícia acabou querendo meio que investigar ele, só que ele conseguiu voltar, reverter. A Martha Scott, então, foi condenada a 9 meses de prisão e ainda ela tinha que ficar 5 anos longe dele. E isso porque ele conseguiu provar também que ela tinha stalkeado uma outra pessoa antes dele e tinha dado um maior problema. Coisas horríveis com o filho desse homem que ela stalkeou e tudo mais, com a família dele, horrível também. Só que no dia do julgamento da Martha, não se sabe por que cargas d'água ele vai até o dia do julgamento, ele vai lá, nem precisaria ter ido, ela se declara culpada, ela olha e vê que ele tá ali, aí ela se emociona, e aí ele fica ali com pena dela, depois da pena que ela sofre, né? Quando ele sai dali, ele fica muito triste, abalado, de ver que ela realmente foi presa. Começa a correr e fica triste, só que daí o que ele faz? Ele tem tudo arquivado, ele fica ouvindo os áudios que ela mandou pra ele. É uma relação muito doentia. Correndo pra casa, coloca no fone e vai ouvindo. Aí ele começa a sorrir ouvindo os áudios dela, a voz dela, a risada dela, ela contando as histórias, até que ele entra num pub, senta, pede uma bebida. O barman vai lá servir e ele fica lá ouvindo ela falar e de repente ele começa a chorar. O cara vem e coloca a bebida pra ele. Ele diz quanto custa, de repente ele vira, o Donnie tá chorando. Aí ele pergunta se o Donnie tá bem. Aí ele diz tudo bem, enxugando as lágrimas e vai procurar o dinheiro e tá sem dinheiro. Só que daí o barman fica com dó da situação dele ali e fala, é por conta da casa. E aí o Donnie olha pra ele e pronto, ele vira Marta. E a série acaba. E, gente, o Richard Gere disse que não vai ter continuação, que tudo que ele tinha pra falar, ele já disse, e que acabou a história ali. Só que essa história a gente não sabe. Ele disse assim, por enquanto não tem nada. Não diz assim, não, acabou tudo, não vai ter mais nada. Ele disse que por enquanto ninguém tá pensando nisso, tanto ele quanto a Netflix. Mas
com o sucesso estrondoso dessa série. Primeiro lugar em mais de 200 países, talvez. Sucesso absoluto. Em entrevista, o Richard Gad, o criador da série, quando perguntado, né, se ele imaginou que fosse esse sucesso todo, ele disse que ele até imaginou que poderia ser, né, ter algum sucesso, porque a peça foi um sucesso, mas ele não esperava a forma como aconteceu, porque logo depois do lançamento, na primeira semana já era um estouro. Ele imaginou que fosse ser algo gradativo, né, aos poucos, mesmo porque a Netflix também não fez uma grande publicidade para o lançamento da série. E agora todo mundo já está enlouquecido, né? Ele chegou inclusive a emagrecer 24 quilos para fazer a série. Então ele se dedicou realmente de corpo e alma nesta série. E o Richard Gad disse que trocou todos os nomes para não ter nenhuma identificação, para ninguém saber quem são os personagens dessa história. Só que, como existem, né, os detetives do FBI da internet, já foram atrás de descobrir quem são essas pessoas. Eles inclusive teriam encontrado a suposta Terry, e que realmente, gente, ela é igualzinha a verdadeira. Chegaram aí na rede social dela, fazer comentários, perguntar se era ela. Algumas outras pessoas disseram, deixa ela em paz, não é ela, não sei o que, mas ela é igualzinha. E a própria Fiona Harvey, que seria a Martha Scott, veio ao público dizer que era ela, a Martha retratada na série. Ela disse que tudo na série é falso, que o perseguidor é ele, que é tudo mentira o que ele conta, e que inclusive ela vai processar o Richard, a Netflix e outras pessoas também. Ela disse isso numa entrevista para o Piers Morgan, da TV britânica, muito famoso, muito conhecido, e ela dá essa entrevista. E ele rebate, uma entrevista até meio constrangedora, porque ela diz que não fez nada disso, aí ele vai lá e prova. Aí ela diz que não mandou e-mails, que era menos de 10, aí ele vai lá e diz que não, tem vários. E ela diz que vai mandar, vai resolver isso na justiça. Aí ele diz, e se a justiça investigar e encontrar ela? Não, mas não é bem assim. Então fica assim, ela desmentindo, e ele querendo provar e ela dizendo que não. Aí quando ele confronta, ela não consegue ter uma resposta. Bem estranho, bem constrangedor. E a Fiona Harvey diz que ela está sendo muito prejudicada pela série. Diz que os fãs estão perseguindo ela, os fãs da série, os fãs dele, estão perseguindo ela. E que isso está acabando com a vida dela. E que é por isso que ela vai processar todo mundo. Bem, se você não assistiu Bebê Rena, fica aí a dica pra você, hein? Impactante. Aproveita e comenta aqui se você já assistiu, se você não assistiu, se você quer assistir ou se você nem quer ver. Comenta aqui que eu quero saber. Clica aqui, tem outros vídeos pra você conferir no canal. Curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.